Bom dia, um feliz dia. Hoje é 27, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição vem falando: Deus é tardio em irar-se. Então nós vemos aqui que Deus fica irado sim diante do mal, porque Ele é amor, não é isso? Nós vimos que o Senhor é muito compassivo, e cheio de graça. Mas nós vamos ver aqui com o profeta Jonas. Ele criticou a Jesus por causa de ele ser tão compassivo, tão misericordioso e tão cheio de graça, na história que é relatada lá em Jonas, no capítulo 4, no verso 1 ao 4. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então nós vimos aqui, e vocês conhecem a história de Jonas. Jonas foi convocado pelo Senhor para que ele pudesse ir a Nínive. Aquele povo estava fazendo tudo de errado, e ele, como profeta de Deus, foi convocado para ir naquele local, falar do que Deus iria fazer se aquele povo ali não se arrependesse dos seus pecados, né? E para a felicidade de Deus e para a infelicidade de Jonas, aquele povo se arrependeu de seus pecados e Deus, assim, perdoou aquele povo, porque eles se arrependeram de tudo aquilo que eles haviam feito. E Jonas aqui, indignado, porque sabia que Deus era um Deus compassivo, um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus de graça, e tardio em irar-se, ficou aborrecido, irado, e pediu até para tirar a vida dele. Não é isso? Mas Deus faz essa pergunta para ele, né? É razoável essa sua ira? Deus veio salvar o pecador. Deus veio salvar a mim, a você e a cada um de nós. Se ele não fosse um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus de graça, como ele iria salvar a mim e a você? Como ele iria salvar o próprio Jonas, que todos nós somos pecadores, né? E Cristo veio a esse mundo para morrer por mim, por você e por toda a humanidade, para que nós tivéssemos a esperança da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Para isso precisamos aceitar a sua graça. Não é isso? A gente vê aí que Jonas ficou indignado, ficou irado, porque nós vemos na palavra que ele sabia que Deus era compassivo, Deus era um Deus clemente, um Deus misericordioso, um Deus de bondade e um Deus de graça. E ele sabia que se aquelas pessoas, se arrependessem, com certeza, Deus não ia enviar os seus juízos, àquelas pessoas, caso elas se arrependessem. Foi exatamente isso que aconteceu. São dois pontos principais, dois fatos principais aqui que possamos relatar nessa história aí, esses pequenos versículos. Primeiro, mostra a severidade aí de Jonas, do profeta Jonas. Ele odiava tanto os assírios pelo que haviam feito a Israel, que não queria que Deus lhe demonstrasse misericórdia alguma. Ora, pense numa pessoa que de repente fez tantas atrocidades
E daqui a pouquinho você vê aquela pessoa se arrependendo do que tudo tinha feito. Ele vai sofrer as consequências, né, da sua rebeldia, do seu pecado. Mas a partir do momento que ele se arrepende, confessa o seu pecado e aceita a graça de Cristo, Cristo automaticamente, como misericordioso, o perdoa, assim como perdoa a mim, a você e a cada um de nós, né? Então não devemos ficar irados com isso. Assim como o céu se regozija, né, a alegria, né, por um pecador que se arrependeu, também devemos ficar alegres com isso, porque um pecador que se arrependeu, aceitou a graça de Cristo e entregou a vida a Jesus, não é isso? Não devemos agir igual Jonas agiu, não é isso? Devemos ter cuidado com essa atitude, mesmo que parecesse lógica. As pessoas que receberam a graça de Deus deveriam ser as primeiras a reconhecer que essa graça é imerecida, ou seja, nós não merecemos essa graça. Deus deu o seu Filho para morrer por mim, por você e por cada um de nós, não é isso? Então, nós não merecíamos isso, mas pelo sangue derramado na cruz do Calvário por Cristo, né? E mediante a nossa fé, nós somos justificados, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E é assim que funciona, não é isso? Então a graça é uma graça imerecida, não é isso? É isso que nós devemos entender. Nós não merecíamos, mas Deus deu o seu Filho, né, na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação, né, e vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? E, em segundo lugar, a reação de Jonas reforça o fato de que a compaixão é central no caráter de Deus, né? Jonas estava tão familiarizado com a misericórdia de Deus que sabia que ele desistiria de trazer juízos contra o povo de Nínive. Deus trata de forma justa e misericórdia todos os povos e nações, é isso? Ele é tardio, sim, em irar-se, muito paciente, não é isso? Podemos ficar irados, né? Enquanto isso nós podemos ficar irados, né, rapidamente. Deus não, Deus é longânimo e paciente, concedendo a sua graça de maneira generosa. No entanto, isso não significa justificar o pecado ou fechar os olhos à injustiça. Não, ele não faz isso. Pelo contrário, o próprio Deus, né, Cristo Jesus, na cruz, realizou a expiação do pecado e do mal, né, isso, para que pudesse ser justo e, ao mesmo tempo, declarar justo aqueles a quem aceitam a graça de Cristo, o sacrifício que Cristo fez por mim, por você e por toda a humanidade. É isso? Então pode ser que em alguma ocasião você já tenha ficado irado com alguma situação parecida com essa, ou até com alguma situação que seu irmão possa ter feito. Mas a palavra de Deus diz, lá em Tiago 1, 19 e 20, diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Então não devemos irar, devemos deixar a justiça com Deus, não é isso? E lá em Romanos 12, verso 19 diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuireis, diz o Senhor. Então, não tente se vingar de ninguém, simplesmente entregue essa injustiça na mão de Deus. E Deus com certeza cuidará, né, de fazer a justiça conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade. Não é isso? Bom, que Deus te abençoe neste dia, você e sua família, que você tenha aí, né, uma segunda-feira abençoada e uma semana abençoada. É meu desejo e minha oração. Amém.